A taça de champanhe tremeu na minha mão enquanto eu olhava para a mensagem que acabará de chegar no meu celular. Olhe embaixo da cama dele. Agora mesmo. Eu estava no meio da festa de aniversário do Mason, cercado por 40 convidados rindo, observando meu noivo. De 8 meses apaguei 31 velas do bolo personalizado que passei 3 dias planejando. O mesmo bolo que eu tinha atravessado Charlotte para buscar naquela padaria cara em South End. A mesma festa que eu tinha organizado até o último detalhe. Desde a lista de reprodução de suas músicas favoritas até as decorações com cores coordenadas que, agora parecia que estavam zombando de mim. Meu nome é Gabriela Palmer. Tenho 28 anos. Velho e leciono na 3ª série na escola primária Pineville. Nos últimos 3 anos, eu pensei que sabia tudo sobre Mason Brooks, o contador de 31 anos que me surpreendeu durante uma viagem casual. Encontro em um café na East Boulevard. 8 meses atrás, ele me pediu em casamento na praia em Myrtle Beach, e eu disse sim sem hesitar. Estávamos planejando nosso casamento para a próxima primavera, já dando entrada. Locais, já sonhando com a casa que compraríamos juntos em um dos bairros suburbanos de Charlotte. Mas, enquanto eu estava lá na espaçosa casa de seus pais em Valentine, aquela mensagem anônima fez meu estômago embrulhar. Como se eu estivesse caindo do último andar do prédio do Bank of America, no centro da cidade. A festa estava a todo vapor ao meu redor. Os colegas de trabalho de Mason da empresa de contabilidade estavam agrupados perto da ilha da cozinha, compartilhando histórias sobre seus última auditoria. Seus colegas de faculdade da UNC Charlotte já estavam com 3 cervejas. Profundo, recontando as mesmas histórias de fraternidade de sempre. Seus pais, os anfitriões sempre gentis, estavam fazendo. Certifiquei-me de que todos tinham bebidas e comida suficiente do buffet que eu tinha preparado. E lá estava eu, com o meu telefone a arder na minha palma, tentando processar 5 palavras que pareciam que poderiam destruir meu mundo inteiro. Mason chamou minha atenção do outro lado. O quarto e me deu aquele sorriso. Aquele que me fez apaixonar por ele em primeiro lugar, aquele que me fez. Acredito que eu era a mulher mais sortuda da Carolina do Norte. Ele estava abrindo os presentes agora, segurando uma camisa de golfe de sua irmão Jake Sutton, sua cunhada, que se casou com um membro da família Brooks 2 anos antes. Sutton, a linda loira Sutton, com seu sorriso perfeito e seu jeito de fazer todos na sala gravitarem em sua direção. Ela era em pé ao lado de Jake, com a mão apoiada em seu braço, parecendo a esposa perfeita. Eles se mudaram para Charlotte de Haleigh depois do casamento, e Sutton rapidamente se tornou parte do nosso grupo unido. Nós fizemos encontros duplos, íamos às festas de aniversário um do outro, passávamos férias juntos. Eu a considerava uma das minhas amigos mais próximos. A mensagem não tinha nome associado a ela, apenas aquelas 5 palavras, que agora estavam gravados em minhas retinas. Desculpei-me da conversa que estava tendo com a tia de Mason sobre flores do casamento. Uma conversa que agora parecia estar acontecendo em outra vida. Meu coração batia tão forte. Eu tinha certeza de que todos poderiam ouvir por causa da playlist de rock clássico que eu havia cuidadosamente selecionado para esta noite. Vou só pegar mais gelo lá de cima, anunciei para ninguém em particular, embora a mãe de Mason tenha concordado apreciativamente. O refrigerador está acabando. A mentira veio tão facilmente que me assustou. Subi as escadas para o segundo chão, cada passo mais pesado que o anterior. Mason ainda morava com os pais. Algo que me incomodava inicialmente, mas que eu tinha aprendido a aceitar. Ele estava economizando dinheiro para o nosso futuro, ele sempre dizia, sendo prático. Construindo nosso pé de meia. Na verdade, era uma das coisas que eu aprendi a admirar nele. Mesmo que meus amigos às vezes me provocava porque meu noivo ainda morava no quarto de infância. O quarto dele ficava no final do corredor. Família passada. Fotos que registram sua vida, desde os anos difíceis do ensino médio até sua formatura na faculdade e a foto do nosso noivado que sua mãe emoldurou e pendurou com orgulho. Eu já tinha olhado aquela foto centenas de vezes, lembrando-me de como me senti feliz naquele dia, de como tinha certeza do nosso futuro juntos. Minha mão tremia quando virei a maçaneta da porta. O quarto estava exatamente como Mason o havia deixado naquela manhã, cama feita com precisão militar,
Suas roupas de trabalho preparadas para segunda-feira, a colônia que eu lhe dei de Natal ainda estava lá. Sua cômoda. Tudo parecia normal. Tudo parecia o quarto do homem com quem eu deveria me casar em 6 meses. Ajoelhei-me ao lado da cama dele, meu vestido de grife, aquele que eu havia comprado especialmente para esta festa, ficou um pouco preso. Piso de madeira. Minhas mãos tremiam quando levantei a aba protetora e espiei a escuridão abaixo. Lá, empurrada para o canto de trás, estava uma caixa de sapatos que eu nunca tinha visto antes. Por um momento, hesitei. Parte de mim queria ir embora, voltar para baixo, fingir que nunca recebi aquela mensagem, continuar vivendo no mundo onde Mason era fiel, onde nosso relacionamento era sólido, onde eu estava planejando um casamento em vez de questionando tudo o que eu acreditava sobre o homem que eu amava. Mas eu não conseguia. Algum instinto, alguma intuição feminina profunda, que eu havia aprendido a confiar ao longo dos meus 28 anos, me disse que o que quer que estivesse naquela caixa explicaria a sensação incômoda que eu estava tendo ultimamente. A sensação de que algo estava errado, que Mason estava diferente nos últimos meses, mais reservado com o telefone, trabalhando até mais tarde, tendo conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. Eu puxei a caixa em minha direção e levantei a tampa. A primeira coisa que vi foi uma fotografia, e meu mundo se inclinou. Eixo. Não era uma fotografia qualquer. Foi repentino. Meu amigo, meu futuro. Cunhada, a mulher que me ajudou a escolher meu anel de noivado em uma pose que fez minhas bochechas queimarem de vergonha e meu coração partido simultaneamente. Ela estava no que parecia um hotel. Quarto, vestindo lingerie que eu reconheci porque ela me mostrou quando comprou, alegando que era uma surpresa para Jake, exceto que Jake não foi quem tirou a foto. Minhas mãos se moveram. A caixa como se pertencesse a outra pessoa. Mais fotos, capturas de tela de texto, mensagens impressas e cuidadosamente organizadas. Recibos de hotel com datas correspondentes às noites em que Mason me disse que estava trabalhando até tarde em contas importantes. Recibos de restaurantes de lugares onde eu nunca tinha ido. Refeições para 2 quando ele alegou estar comendo sozinho em sua mesa. E então, no fundo da caixa, algo que fez eu realmente suspiro alto. Um teste de gravidez. Positivo. Consulta escrito em tinta azul no topo, datada de apenas 3 semanas atrás. A sala começou a girar. Eu sentei-me sobre os calcanhares, segurando o teste na mão, tentando processar o que estava vendo. Meu noivo, o homem que tinha prometeu me amar e cuidar de mim, que havia falado sobre querer ter filhos comigo algum dia, estava tendo um caso com a esposa do irmão dele, um caso que já durava meses, com base nas datas que eu estava vendo, um caso que tinha resultou em uma gravidez. Ouvi risadas vindo de baixo, o som da festa continuando. Sem mim, todos comemorando o aniversário do Mason enquanto eu descobria que o homem a quem estavam brindando era uma mentira. E então, como se esse momento não pudesse ficar mais surreal, meu telefone vibrou com outra mensagem do mesmo número desconhecido. Verifique a data das mensagens impressas da semana passada. Aí você entenderá por que eu tive que te contar. Minhas mãos tremiam. Tão mal que mal consegui rolar pelas capturas de tela impressas, mas encontrei as da semana anterior. Conversa que fez tudo se encaixar e que explicou por que alguém decidiu explodir nossas vidas. Nesta noite em particular. Mason, temos que acabar com isso. Gabriela e eu estamos ficando. Casar em 6 meses. Não posso continuar fazendo isso com ela ou com o Jake. Sutton, você. Não posso simplesmente ir embora agora. Não depois de tudo. Não depois disso. Foto. Em anexo. O teste de gravidez. Mason, isso não muda nada. Vou me casar. Gabriela. Você precisa resolver as coisas com o Jake. Sutton, se você tentar abandonar. Agora, vou contar tudo a todos. Sua preciosa reputação, seu trabalho, seu noivinha perfeita. Vou destruir tudo. Mason, você não faria isso. Sutton, tente. Agora eu entendi. Sutton não me enviou aquela mensagem por culpa ou amizade. Ela a enviou porque Mason estava tentando terminar o caso, e ela estava desesperada. Ela estava grávida, presa num casamento com o irmão dele, e enfrentando a possibilidade de perder o homem com quem ela estava se envolvendo há meses. Ela estava me usando como uma arma.
em seu jogo distorcido. A constatação deveria ter me deixado com raiva dela, mas tudo que senti foi uma calma fria e calculista, se apoderando de mim. Ambos me traíram. Ambos mentiram para Jake. Eles tinham. Ambos brincando de casinha enquanto planejavam meu casamento e fingindo ser meus amigos. Coloquei tudo com cuidado. De volta à caixa, exceto pelo meu telefone, que usei para tirar fotos de cada evidência, de cada hotel. Recibo, cada captura de tela, cada foto comprometedora. Eu documentei tudo, com a precisão metódica do professor do ensino fundamental. Eu estava organizando evidências como se estivesse preparando um plano de aula. Quando terminei, ouvi o Mason me chamando lá de baixo. Gabriela, você se perder lá em cima? Estamos prestes a fazer o brinde em família. O brinde em família. Brooks. Tradição familiar onde todos se reuniam na sala de estar e o pai de Mason dizia algumas palavras sobre mais um ano de vida, mais um ano de bênçãos, mais um ano de laços familiares. Como? Perfeito! Levantei-me, alisei meu vestido e verifiquei meu reflexo. Espelho de Mason. Eu parecia exatamente o mesmo de uma hora atrás, mas me senti como uma pessoa completamente diferente. A mulher que subiu estas escadas estava planejando um casamento. A mulher, olhando para mim do espelho, estava planejando algo completamente diferente. Caminhei até o topo da escada e gritou: "Já vou, querida. Só precisei retocar minha maquiagem. Você sabe como são essas fotos. Acabe se você não estiver com uma aparência perfeita." Enquanto eu descia as escadas, meu telefone cheio de evidências e meu coração cheio de determinação fria, percebi que Mason estava certo sobre uma coisa. As fotos de hoje à noite definitivamente iriam para ser memorável. Descer aquelas escadas era como caminhar em direção à minha própria execução, exceto que não fui eu quem estava prestes a morrer esta noite. Minhas pernas estavam firmes, minha respiração controlada, mas dentro do meu peito, meu coração batia num ritmo que parecia um tambor de guerra. Cada passo me aproximava do momento que me destruiria ou me libertaria. A festa estava exatamente como eu a havia deixado. Mas agora eu a via através olhos completamente diferentes. Os colegas de trabalho de Mason não estavam apenas compartilhando histórias de trabalho. Eles eram testemunhas em potencial. Seus amigos da faculdade não estavam apenas relembrando. Eles estavam prestes a conseguir lugares na primeira fila para o evento mais dramático show de suas vidas. Seus pais não eram apenas anfitriões gentis. Eles estavam prestes a assistem à implosão da família em tempo real. E Sutton, linda, grávida, desesperada. Sutton estava parada perto da lareira, com a mão apoiada protetoramente em seu estômago ainda plano em um gesto. Isso agora fazia todo sentido. Ela estava usando um vestido azul esvoaçante que eu havia elogiado antes, dizendo a ela como ela parecia radiante. Agora eu sabia porque ela estava brilhando, e não tinha nada a ver com felicidade em seu casamento com Jake. Lá está ela. O pai de Mason, Robert, gritou quando cheguei ao pé da escada. Estávamos nos perguntando se você tinha se perdido no nosso labirinto de casa. Eu sorri o mesmo sorriso que eu usava quando os pais me perguntavam como seus preciosos filhos estavam indo na aula. Certo. Depois que essas mesmas crianças passaram o dia interrompendo minhas aulas cuidadosamente planejadas. Só queria ter certeza de que parecia apresentável para as fotos. Você sabe como as memórias de família são importantes. A ironia das minhas próprias palavras não passou despercebida. Mason apareceu ao meu lado, passando o braço em volta da minha cintura de forma casual. Possessivo que sempre me fez sentir querido. Esta noite, me arrepiou. Você ficou fora por tanto tempo, eu. Estava começando a pensar que você estava planejando uma surpresa, disse ele, dando um beijo na minha têmpora. Se ao menos ele sabia. Oh, eu definitivamente tenho uma surpresa, murmurei alto o suficiente para só ele para ouvir. Algo que acho que todos vão se lembrar por muitos anos. Ele riu, completamente alheio ao duplo sentido das minhas palavras. Esse era o Mason. Sempre tão confiante, tão seguro de si mesmo, tão certo de que era a pessoa mais inteligente em qualquer sala. Foi das qualidades que me atraíram nele inicialmente.
Esta noite seria a sua ruína. Todos se reúnam. Ao redor, ordenou Robert Brooks, e os convidados da festa começaram a migrar em direção à sala de estar. Isso era claramente tradição bem estabelecida. Eu testemunhei isso no aniversário de Mason no ano passado, quando eu ainda acreditava que era. Vou fazer parte desta família para sempre. Naquela época, a maior preocupação que eu tinha era se a avó dele aprovaria. Meu vestido. A sala de estar foi limpa para a ocasião, com o grande sofá sessional empurrado para trás para criar espaço para todos ficarem em um círculo solto. A televisão de 65 polegadas montada acima da lareira estava atualmente exibindo uma apresentação de slides das fotos de Mason quando criança, que sua mãe havia juntado. Bochechas rechonchudas, sorrisos entreabertos, pequenos. Uniformes da liga, evidência de uma vida cheia de amor, privilégios e oportunidades que ele escolheu jogar fora por alguns meses de emoção com a esposa de seu irmão. Posicionei-me estrategicamente perto do centro de entretenimento onde eu havia notado antes que o pai de Mason guardava o controle remoto universal. Nos meus anos ao ensinar, aprendi que a preparação é tudo. Não se pode simplesmente improvisar uma apresentação e esperar que ela corra bem. Você precisava de adereços, precisava de timing e precisava conhecer seu público. Esta noite, eu conhecia meu público muito bem. Jake estava parado ao lado de Sutton, com o braço carinhosamente em volta dos ombros dela. Ele era uma versão mais jovem de Mason. O mesmo cabelo escuro, o mesmo sorriso confiante, o mesmo completo esquecimento do que sua esposa estava fazendo pelas costas dele. Aos 29 anos, ele trabalhava no mercado imobiliário e passou a maior parte do seu tempo livre falando sobre a casa que ele e Sutton planejavam comprar, as crianças que eles queriam ter, a vida que estavam construindo juntos, a vida que estava prestes a se desfazer em pó. Mas a mãe, Patrícia, estava ocupada com o celular, certificando-se de capturar cada momento do dia especial do filho. Ela sempre foi gentil comigo, me acolhendo em suas tradições familiares, pedindo minha opinião sobre as férias. Planos, tratando-me como a filha que ela sempre quis. Em 6 meses, ela planejou me ajudar com os preparativos finais do casamento. Em vez disso, ela estava prestes a descobrir que seu filho mais velho era trapaça, mentira, decepção. Os familiares, os colegas de trabalho, os amigos da faculdade. Todos vieram aqui para comemorar. Trouxeram presentes, compartilharam memórias, fizeram brindes. A saúde e a felicidade de Mason. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a testemunhar o tipo de drama que alimentaria sua conversas por décadas. Robert Brooks pigarreou e a sala caiu. Silencioso. Este era o seu momento, a sua tradição anual de refletir sobre mais um ano na vida de seu filho. Ele era um homem alto e distinto que impunha respeito em todos os cômodos em que entrava. O tipo de pai que criou seus filhos para serem homens bem-sucedidos e honrados. Pelo menos, foi isso que ele pensou que tinha feito. Amigos, família, todos que se juntaram. Nós esta noite para comemorar o 31º aniversário de Mason, ele começou, sua voz carregada. A autoridade de alguém que passou décadas gerenciando pessoas. Mais um ano mais velho, mais um ano mais sábio, mais um ano de bênçãos para contar. Os convidados murmuraram em concordância, erguendo suas taças de champanhe, cerveja e vinho. Mason, meu rapaz, você se tornou o tipo de homem de quem qualquer pai se orgulharia, bem-sucedido na carreira, dedicado para sua família, fiel àqueles que você ama. Meu estômago se revirou com a palavra fiel, mas mantive minha expressão neutra. Paciente. Eu tinha aprendido a ter paciência nos meus anos de ensino para crianças de 8 anos. Às vezes, era preciso esperar o momento certo para lidar com o mau comportamento. E Gabriela, Robert continuou, voltando seu sorriso caloroso para mim. Estamos muito gratos por você se juntar oficialmente à nossa família em apenas alguns meses. Você trouxe tanta alegria para a vida de Mason e para a de todos nós. A sala explodiu em aplausos gentis e murmúrios calorosos. Sorri graciosamente, aceitando o amor e a aprovação que desapareceriam em aproximadamente 90 segundos. Agora, antes de brindarmos a mais um ano de vida de Mason, eu acredito que o próprio aniversariante tem algo a dizer.
Mason deu um passo à frente, sua taça de champanhe refletindo a luz do lustre de cristal do qual sua mãe tanto se orgulhava. Ele parecia confiante, feliz, completamente em paz consigo mesmo. E suas escolhas. Era quase impressionante o quão bem ele conseguia compartimentar, o quão facilmente ele conseguia estar em uma sala cheia de pessoas que confiavam nele e agir como se ele merecesse o respeito delas. Obrigado, pai. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Este foi um ano incrível para mim, profissionalmente, pessoalmente, em todos os sentidos. Isso importa. Ele encontrou meus olhos na multidão e piscou. Sou o homem mais sortudo. Em Charlotte, talvez em toda a Carolina do Norte. Tenho uma carreira que amo. Uma família que me apoia. Amigos que estão comigo em tudo. E o mais importante, tenho Gabriela, a mulher que um dia será minha esposa, a mãe dos meus filhos, minha companheira para a vida toda. A sala estava comendo para cima. Eu podia ver lágrimas nos olhos de sua mãe, acenos de aprovação de seu pai. Sorrisos genuínos dos convidados que acreditaram estar testemunhando um momento tocante de gratidão e amor. Mason levantou seu copo mais alto. Então, aqui estão 31 anos de bênçãos incomensuráveis. E por muitos mais anos de verdade, eu interrompi, minha voz cortando seu brinde como uma faca em um bolo de aniversário. Antes de brindarmos as bênçãos de Mason, acho que há mais algumas. Devemos reconhecer alguns desenvolvimentos recentes que merecem reconhecimento. A sala se virou para mim com educação. Curiosidade. Mason pareceu confuso, mas não alarmado, provavelmente presumindo que eu queria para adicionar minhas próprias palavras doces ao seu discurso. Sutton, no entanto, ficou pálida. Ela sabia. Ela estava esperando por esse momento desde que me enviou aquela mensagem. E agora? Estava aqui. Peguei o controle remoto da mesa lateral, onde Robert o havia deixado. Meus movimentos são casuais. Sem pressa. Mason, querido, você mencionou ser abençoado além da medida, e você está absolutamente certo. Na verdade, você foi abençoado de maneiras que algumas pessoas nesta sala ainda nem sabem. Gabriela, o que você é? Mason começou, mas eu já estava apertando botões no controle remoto. A apresentação de slides com fotos do bebê desapareceu da tela da televisão, substituído pelo menu de conexão Bluetooth. Levei exatamente 15 segundos para conectar meu telefone ao sistema de entretenimento deles, uma habilidade que adquiri ao longo dos anos conectando meus dispositivos a projetores de sala de aula para apresentações de aulas. Veja, continuei, a voz do professor ecoando claramente pela sala agora silenciosa. Recentemente descobri que Mason tem mantido alguns segredos maravilhosos de todos nós. Segredos sobre novos relacionamentos, novas experiências e o mais emocionante de tudo: nova vida. A primeira imagem apareceu na tela de 65 polegadas em alta definição, cristalina e inconfundivelmente explícita. Sutton naquele quarto de hotel, naquela lingerie, naquela pose que não deixava nada para a imaginação. O quarto explodiu em suspiros, murmúrios confusos e, em seguida, silêncio mortal enquanto as implicações começavam a se concretizar. A taça de champanhe de Jake bateu no piso de madeira e se espatifou em 1 milhão de pedaços, assim como seu casamento. Mas eu não tinha terminado. Nem perto disso. E aqui está a notícia realmente emocionante, eu disse, avançando para a próxima imagem com um clique do controle remoto. O teste de gravidez preencheu a tela, com o nome de Sutton claramente visível no topo. Parabéns, Mason. Você vai ser pai, afinal. Só que não da mulher com quem você deveria se casar. O silêncio que seguiu meu anúncio durou exatamente 3 batimentos cardíacos. Então o inferno desabou. Solto. O rosto de Jake passou por um espectro de emoções em rápida sucessão. Confusão, descrença, reconhecimento e, finalmente, pura raiva. Ele investiu contra Mason com um rugido que parecia que vinha de algum lugar primitivo e ferido. Seu filho da mãe. Não. Patricia Brooks gritou. Mas ela. O filho mais novo já estava do outro lado da sala, seu punho acertando o queixo de Mason com um estalo que fez vários convidados gritar. Mason cambaleou para trás, derrubando a mesa de presentes e mandando presentes cuidadosamente embrulhados espalhados pelo chão.
O som de vidro quebrando misturado com vozes gritando enquanto dois irmãos se chocaram contra a estante, fazendo fotos de família e decorações voarem. Eu fiquei calmamente em meio ao caos. Controle remoto ainda na minha mão, observando a tradição da família Brooke se transformar em algo que exigiria ação policial. Relatórios e provavelmente pontos. Não era exatamente assim que eu havia imaginado esse momento, mas não poderia dizer que estava surpreso. Jake sempre foi o mais emotivo dos dois irmãos, mais rápido para se irritar, mais lento para pensar nas coisas. Através. Parem com isso, vocês dois. Parem agora mesmo, ordenou Robert Brooks, seu voz ecoando sobre o caos enquanto ele e dois colegas de trabalho de Mason conseguiam separar seus filhos. Jake estava respirando duro, os nós dos dedos já inchados, enquanto Mason levava a mão ao lábio sangrando e me encarava como se estivesse me vendo. Um fantasma. Mas o verdadeiro show estava acontecendo do outro lado da sala, onde Sutton havia desabado em um dos. Empurrou as cadeiras para trás, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo com soluços que soavam mais como pânico do que tristeza. A mãe de Jake, sogra de Sutton, estava de pé ao lado dela, sua voz se elevando a cada palavra. Como? Você conseguiu fazer isso com meu filho? Como pôde fazer isso com a nossa família, em nossa própria casa, na nossa festa? Quanto mais velho. O sotaque sulista da mulher se tornou mais pronunciado à medida que suas emoções aumentavam. Suas palavras eram ásperas o suficiente para cortar vidro. Os colegas de trabalho de Mason estavam recuando em direção à saída, claramente desconfortáveis por serem testemunhas de uma situação familiar tão íntima. Destruição. Alguns já estavam pegando seus telefones, não para pedir ajuda, mas para registrar o que estava rapidamente se tornando a festa mais dramática que qualquer um deles já havia participado. Fiz uma anotação mental de seus rostos. Na segunda-feira de manhã, todos no escritório de contabilidade de Mason saberiam exatamente com que tipo de homem trabalhavam. Com Gabriela. A voz de Mason era baixa, quase perdida no caos ao redor. Mas eu o ouvi claramente. Ele havia conseguido se livrar das garras do pai e estava caminhando em minha direção. Lentamente, como se eu fosse um animal selvagem que pudesse disparar a qualquer movimento repentino. Podemos conversar sobre isso em particular? Nós em particular? Eu ri e o som surpreendeu até a mim. Era leve, quase musical, completamente em desacordo com a destruição que nos cerca. Mason, querido, já passamos da vida privada. Conversas. Cruzamos essa linha há cerca de 6 meses, quando você decidiu começar a brincar de casinha com seu cunhada. Cliquei na próxima imagem na tela, uma das conversas de mensagens de texto impressas ampliadas para. Todos podiam ler as palavras de Mason sobre o quanto ele gostava das reuniões da tarde no Marriott no centro da cidade. Vários convidados se inclinaram para frente, olhando para a tela como se estivessem tentando resolver um quebra-cabeça. Meu Deus, sussurrou um dos amigos de faculdade de Mason. Cara, é você mesmo, não é? Mason. O rosto ficou vermelho, mas ele não negou. Como poderia? A evidência era literalmente projetado em alta definição para todos verem. Patricia Brooks passou de gritar para completamente silencioso. Seu rosto ficou sem cor enquanto ela olhava para a tela. Este era seu filho bem-sucedido e respeitável. Filho de quem ela se gabava para seu clube do livro e seus amigos da igreja. O filho que deveria dar a ela netos. Do jeito certo com sua noiva depois de um casamento de verdade no clube de campo. Patrícia, talvez você devesse se sentar, sugeriu sua irmã, tia de Mason, a mesma mulher com quem eu estava discutindo flores para o casamento 1 hora atrás. 1 hora atrás, quando eu ainda achava que precisaria. Aquelas flores. Mas Patrícia não estava sentada. Ela estava caminhando em direção a Sutton com o passo determinado de uma mulher que passou mais de 30 anos administrando uma casa e não ia deixar ninguém destruir sua família sem consequências. Você, disse ela, com a voz mortalmente baixa. Você entrou na minha casa. Comeu na minha mesa, ajudou a planejar a festa de noivado do meu filho e o tempo todo você estava. Ela não conseguiu nem terminar o frase. Sutton finalmente olhou para cima, seu rímel criando marcas escuras em seu rosto. Bochechas, o cabelo perfeito desgrenhado. Patrícia, por favor, você não entende. Simplesmente aconteceu. Não planejamos isso.
Tentamos impedir, mas o quê? Jake se libertou das garras do pai e estava de pé ao lado da esposa, com a voz embargada de dor. Mas você decidiu que nossos votos de casamento não importavam. Mas você decidiu que meu irmão valia mais do que 2 anos construindo uma vida juntos. Tive que dar crédito de repente. Mesmo em pânico, ela ainda estava pensando estrategicamente. Seus olhos encontraram a minha do outro lado da sala, e vi um lampejo de algo que poderia ter sido respeito. Ela sabia que eu a tinha superado. Ela tentou me usar como arma e, em vez disso, eu me transformei em uma bomba nuclear. Jake, ela sussurrou, estendendo a mão para ele. O bebê? Não. Sua voz era monótona, sem emoção. Não. Você ousa usar esse bebê para tentar consertar isso. De quem é o filho, Sutton? Você consegue me dizer isso com certeza? A pergunta pairava no ar como fumaça de uma fogueira. Vi Mason estremecer, vi Sutton rosto desmoronar ainda mais. Vi o momento exato em que Jake percebeu que sua esposa não poderia lhe dar uma resposta definitiva. Meu telefone vibrou na minha mão, uma mensagem de texto. Por um momento, pensei que era. Pode ser outra denúncia anônima, outra revelação para aumentar o caos. Mas era da minha irmã Emma, que morava em Raleigh e não tinha ideia do que estava acontecendo em Charlotte esta noite. Como está? A festa? Mande fotos. O Mason tem sorte de ter você. A normalidade da mensagem. O lembrete de que havia um mundo fora desta sala de estar, onde as pessoas viviam suas noites de sábado. As rotinas me atingiram como um golpe físico. 3 horas atrás, eu era essa pessoa. Alguém cuja maior preocupação era se o bolo de aniversário ficaria bem fotografado para as redes sociais. Eu. Olhou ao redor da sala. Jake. Até o próximo. Semana. Seria a história que seria sussurrada em todas as reuniões sociais no cenário profissional jovem de Charlotte. Eu tinha destruído mais do que apenas a reputação de Mason. Eu tinha levado uma bola de demolição para todo um ecossistema social, e eu estava apenas começando. Começou. Mason ainda estava me encarando. Sua expressão era uma mistura de choque, mágoa e algo que poderia ter sido admiração. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou baixinho. Cerca de 1 hora, respondi. Minha voz firme. Tempo suficiente para documentar tudo antes de compartilhar com sua família e amigos. 1 hora? A voz de Sutton estava áspera de descrença. Você descobriu há 1 hora e fez tudo isso? Sorri para ela. O mesmo sorriso paciente que eu usava ao explicar a tabuada para alunos lentos. Sutton, querida, você fez uma observação crucial. Erro quando você decidiu me arrastar para o seu pequeno drama. Você presumiu que eu reagiria emocionalmente. Você pensou que eu chorar, gritar, talvez confrontar Mason em particular e dar a vocês dois a chance de controlar a narrativa. Cliquei para imagem final no meu telefone, uma captura de tela dos recibos do hotel e das contas do restaurante, todos mostrando claramente um padrão de uma decepção que já durava meses. Mas eu sou professor. Passei 5 anos aprendendo a administrar o caos. Como pensar claramente sob pressão e, o mais importante, como garantir que todos aprende a lição. A sala estava mais silenciosa agora. A explosão inicial de raiva e choque se transformou em algo mais perigoso. A fria percepção das consequências. Jake estava sentado pesadamente em uma das cadeiras, com a cabeça entre as mãos. Sutton ainda chorava, mas agora estava mais quieta, como se finalmente estivesse compreendendo a magnitude do que ela havia perdido. Os pais de Mason sussurravam urgentemente um para o outro, provavelmente tentando descobrir como minimizar os danos à reputação de sua família. E Mason ainda estava procurando para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. O que acontece agora? Ele perguntou. Caminhei até onde o bolo de aniversário estava na mesa da sala de jantar, milagrosamente intocado pelo caos. Era um bolo lindo, 3 camadas, decoradas com as cores do seu time esportivo favorito, finalizadas com feliz 31º aniversário, Mason. Com uma letra elegante, passei 2 horas na padaria, certificando-me de que cada detalhe estava perfeito. Peguei a faca que tínhamos. Planejava usar para o primeiro corte cerimonial e o segurei pensativamente. Agora, eu disse, olhando diretamente em seus olhos.
Agora você vai descobrir o que acontece quando aposta contra alguém que sempre faz a lição de casa. Cortei um pedaço para mim. De bolo, uma fatia generosa e dei uma mordida. Estava uma delícia, valeu cada centavo que gastei nele. Feliz aniversário, Mason, eu disse com a boca cheia de creme de manteiga de baunilha. Espero que tenha sido tudo o que você merecia. Os convidados começaram a sair nos 30 minutos seguintes, mas não antes de eu me certificar de que cada um deles tinha uma compreensão cristalina do que havia testemunhado. Fiquei parado na porta da frente. Como uma anfitriã no jantar mais dramático do mundo, agradecendo as pessoas por terem vindo e mencionando casualmente como apreciei muito a descrição deles durante um momento tão difícil. Claro, eu sabia que não haveria descrição. Meia-noite, a história estaria circulando por mensagens de texto e grupos de bate-papo por Charlotte. Amanhã à tarde, estaria nas redes sociais. Na segunda-feira de manhã, seria o assunto de todos os refeitórios de escritórios da cidade. Isso foi exatamente com o que eu estava contando. Depois que o último hóspede foi embora, a casa caiu. Um silêncio assustador. Jake levou Sutton para o andar de cima, para um dos quartos de hóspedes, onde suas discussões abafadas ainda podiam ser ouvido através do teto. Patrícia e Robert se retiraram para a cozinha, falando em tom baixo e urgente sobre controle de danos e reputação familiar. Isso deixou Mason e eu sozinhos na sala de estar destruída, cercados pela restos de sua festa de aniversário e de sua vida cuidadosamente construída. Precisamos conversar, disse ele, com a voz. Eventos da noite. O corte em seu lábio havia parado de sangrar, mas já estava começando a inchar, dando-lhe uma aparência torta. Aparência que de alguma forma parecia adequada. Ah, definitivamente vamos conversar. Eu concordei, recostando-me na cadeira de couro onde eu estava sentado quando recebi a primeira mensagem anônima. Pareceu que foi há uma vida inteira. Mas primeiro, deixe-me compartilhar algo interessante que descobri enquanto documentava atividades extracurriculares no andar de cima. Peguei meu telefone e abri minha galeria de fotos, rolando até uma captura de tela que eu tinha tirada de uma conversa de texto específica. Esta sequência de mensagens de 3 semanas atrás é fascinante. Aquela em que você e Sutton discutiram como lidar com o problema de Gabriela quando ela descobrisse sobre a gravidez. O rosto de Mason ficou branco. Gabriela, você tem que entender. Ah, eu entendo perfeitamente. Interrompi, lendo diretamente da captura de tela. Aqui está sua mensagem. Diremos a ela que vou deixá-la por você de qualquer maneira. Que o bebê acabou de avançar na nossa linha do tempo. E a resposta da Sutton, ela vai ficar arrasada, mas vai superar. Ela é mais forte do que parece. Levantei os olhos do celular e sorri para ele. Sabe o que é engraçado nisso? Conversa, Mason. Você estava certo. Sou mais forte do que pareço, mas você estava errado sobre todo o resto. Eu me levantei. E caminhou até a janela, olhando para o gramado perfeitamente cuidado do bairro Valentine de seus pais. Casas. Valendo $500.000 ou mais, repleto de profissionais de sucesso que valorizavam a reputação e a posição social. Acima de quase tudo mais. Veja, enquanto eu estava lá em cima tirando fotos da documentação do seu ninho de amor, eu também fiz alguns telefonemas. É incrível o quanto você consegue realizar em 20 minutos quando está devidamente motivado. Mason estava assistindo, me deixando cada vez mais alarmado. Que tipo de telefonemas? Bem, primeiro liguei para minha amiga Jéssica, que trabalha em RH na Morrison e Associados. Você se lembra da Jéssica, certo? Ela estava na nossa festa de noivado. Uma garota adorável, muito profissional, muito preocupado com as violações da ética no trabalho. Eu conseguia ver o Mason processando essas informações, tentando descobrir as implicações. Morrison & Associates era o escritório de contabilidade onde ele trabalhava, onde ele vinha subindo constantemente na hierarquia corporativa, onde seria promovido a associado sênior em seguida. Mas acontece que Jéssica ficou muito interessada em saber sobre os recibos de hotel que encontrei, especialmente aqueles que mostrou você e Sutton se encontrando durante o horário de trabalho em estabelecimentos que definitivamente não são escritórios de clientes. Aparentemente, o uso do tempo e dos recursos da empresa para assuntos pessoais é levado muito a sério em seus funcionários.
Manual. Mason afundou no sofá como se suas pernas tivessem cedido. Você não cedeu. Ah, Mas eu fiz. Também liguei para meu primo Marcos, que trabalha na seção de estilo de vida do Charlotte Observer. Você lembra do Marcos? Ele cobriu o anúncio do nosso noivado no ano passado. Escreveu aquele artigo fofo sobre o local. Professor encontra o amor com contador de sucesso. Ele ficou muito animado ao saber que eu tinha uma atualização. Você pensou que era inteligente o suficiente para administrar várias vidas sem consequências. O som de passos em a escada interrompeu nossa conversa. Jake apareceu na porta da sala, parecendo ter envelhecido 5 anos na última hora. Seu cabelo estava desgrenhado, sua camisa amassada e os olhos tinham o olhar vazio de alguém cujo mundo havia virado de cabeça para baixo. Ela está fazendo as malas, disse ele simplesmente. Sutton está arrumando as coisas. Ela vai embora em 1 hora. Mason começou a se levantar. Jake, precisamos conversar sobre isso. Isso. Precisamos descobrir. Não. A voz de Jake era monótona, sem emoção. Nós não. Precisa descobrir alguma coisa. Você fez sua escolha. Ela fez a dela. Eu estou fazendo. Meu. Ele caminhou até onde eu estava sentada e, para minha surpresa, estendeu a mão. Gabriela, eu te devo um pedido de desculpas. Não foi assim que você deveria ter descoberto, e com certeza não é assim que seu noivado deveria ter terminado. Você merecia mais de ambos. Apertei sua mão, sentindo genuína simpatia por este homem que havia sido tão traído quanto. Eu já estive, mas não tive o luxo de orquestrar minha própria vingança. Jake, sinto muito que você tenha se metido nisso. Isso. Você não merecia nada do que aconteceu esta noite. Nem você, ele respondeu. Mas eu tenho que dizer, do jeito que você lidou com isso, ele quase sorriu. Lembre-me de nunca ficar do seu lado ruim. Mason estava olhando entre nós como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Isso é loucura. Vocês dois estão agindo como se eu fosse algum tipo de monstro. As pessoas cometem erros. As pessoas se apaixonam. As pessoas enfrentam consequências. Terminei por ele, o que me leva ao meu último telefonema da noite. Peguei o último número em minha lista de ligações recentes. Liguei para Mitchell & Associates, o escritório de advocacia que cuidou do divórcio dos meus pais há 3 anos. Acontece que eles têm uma divisão de direito de família muito competente e ficaram bastante interessados em saber mais sobre o acordo pré-nupcial. Acordo que assinamos há 2 meses. O rosto de Mason ficou completamente branco. O acordo pré-nupcial tinha sido ideia dele. Algo em que ele insistiu para proteger nossos bens em caso de divórcio. Eu fiquei magoada com a sugestão na época, sentindo que ele não confiava que nosso relacionamento duraria. Agora eu percebi isso. Tinha sido sua apólice de seguro, sua maneira de garantir que ele poderia abandonar nosso casamento sem problemas financeiros. Consequência se seu caso com Sutton se tornasse permanente. O acordo pré-nupcial que afirma especificamente que qualquer evidência de a infidelidade anula todo o acordo. Continuei. O acordo pré-nupcial que dá ao parte prejudicada reivindicar todos os bens compartilhados, incluindo o pagamento inicial da casa que deveríamos comprar. Juntos, o pagamento inicial de $30.000 que veio inteiramente da minha conta poupança. Mas que você insistiu que colocássemos seu nome para fins fiscais. Levantei-me e alisei meu vestido, o mesmo vestido que eu tinha comprado para ficar linda para sua festa de aniversário. O mesmo vestido que eu estava usando quando descobri seu traição. Amanhã, provavelmente doaria para a caridade. Nunca mais quis vê-lo. Então, aqui está o que vai acontecer. Acontece, Mason. Você vai transferir esses $30.000 de volta para minha conta até segunda-feira de manhã. Você vai cancelar nosso local de casamento, nosso buffet, nossas flores, nosso fotógrafo, tudo que foi reservado em seu nome, que foi a maior parte. Você vai contar a qualquer um que perguntar que foi você quem rompeu nosso noivado e vai levar responsabilidade total pelo porquê. Mason estava me encarando como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Você não pode estar falando sério. Ah, estou falando sério. E se você não atender a cada uma dessas solicitações, eu vou liberar o resto. As evidências que coletei esta noite.
As fotos que não mostrei, os registros financeiros que provam que você usou nossa parceria. Cartão de crédito para pagar hotéis, os e-mails que encontrei no seu laptop enquanto estava lá em cima. Seus olhos se arregalaram. Você foi. Através do meu laptop? Eu sorri docemente. Você o deixou aberto em sua mesa, senha. Protegido, mas não de alguém que sabe o nome de solteira da sua mãe e o nome do seu cachorro de infância. Incrível o que as pessoas vão compartilhar durante a conversa de travesseiro, você não acha? O laptop era uma mina de ouro. Meses de correspondência. Entre Mason e Sutton, planejamento detalhado para suas reuniões secretas, e o mais prejudicial de tudo, discussões sobre como finalmente deixar seus respectivos parceiros quando chegasse o momento certo. Eles. Estava planejando isso há meses, tratando Jake e eu como obstáculos a serem gerenciados, em vez de pessoas a serem respeitado. Jake observava nossa conversa com algo que poderia ser admiração. Droga, Gabriela. Você realmente pensou em tudo. Eu tive bons professores, respondi. 5 anos de gerenciar alunos da terceira série ensina você a sempre ter planos de backup para seus planos de backup. Mason estava olhando ao redor. Sala de estar destruída como se a estivesse vendo pela primeira vez, absorvendo toda a extensão do que havia acontecido naquela noite. Sua festa de aniversário virou uma cena de crime. Sua família estava em ruínas. Sua reputação foi destruída. Sua carreira provavelmente acabou. Seu relacionamento com seu irmão poderia nunca se recuperar. E tudo isso aconteceu porque ele pensava que era mais inteligente do que o aluno da escola primária. Professora que o amava o suficiente para planejar a festa de aniversário perfeita. Isso não acabou. Ele disse finalmente. Mas sua voz não tinha convicção. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta da frente. Você está absolutamente certo, Mason. Não acabou. Está apenas começando. Mas a diferença é que agora é você quem tem que descobrir como limpar a bagunça. Parei na porta e olhei para ele uma última vez. Ah, e Mason, feliz aniversário. Espero que 31 seja tudo o que você merece. 6 meses depois, eu estava sentado no meu novo apartamento em Mears Park, corrigindo provas em uma tarde de domingo no final de fevereiro. O sol de inverno estava fluindo pelas grandes janelas que eu havia solicitado especificamente quando escolhi este lugar. Eu queria luz, muita luz. Depois de passar muitos meses nas sombras da mentira de outra pessoa, meu celular vibrou com uma mensagem da Emma. Café mais tarde. Quero saber sobre o seu encontro com o pediatra. Sorri, deixando meu telefone de lado. O Dr. Michael Torres foi gentil, honesto e incrivelmente descomplicado. Ele me fez rir, respeitava meu trabalho e, o mais importante, ele nunca me fez questionar se ele estava me dizendo a verdade. Estávamos indo devagar, mas havia algo promissor ali. Algo real. O rescaldo da festa de aniversário de Mason aconteceu exatamente como eu havia previsto, como peças de dominó caindo em sequência perfeita. Na manhã de segunda-feira, Mason foi convocado para uma reunião disciplinar na Morrison & Associates. Na quarta-feira, ele foi demitido por violar a política da empresa em relação à conduta profissional e ao uso indevido do tempo da empresa. O Charlotte. O Observer publicou uma pequena matéria sobre o rompimento do noivado de uma educadora e profissional de contabilidade local. Cuidadosamente redigido por razões legais, mas claro o suficiente para que qualquer pessoa em nosso círculo social entendesse exatamente o que havia acontecido. Jake pediu o divórcio em 2 semanas. O processo foi rápido e decisivo, especialmente depois. A gravidez de Sutton terminou em aborto espontâneo no 2º trimestre. Senti muito pela perda dela. Independentemente do que ela tivesse feito, perder um filho era uma dor que eu não desejaria a ninguém. Mas o momento tinha simplificado. A situação legal de Jake melhorou consideravelmente. Mason atendeu a todas as minhas exigências. Os $30.000 foram transferidos para minha conta em 48 horas, juntamente com $8.000 adicionais para cobrir os depósitos do casamento que não puderam ser reembolsados. Ele havia se mudado completamente de Charlotte, aceitando um emprego em uma empresa menor em Asheville, onde sua reputação não o precedeu. Seus pais foram educados, mas distantes quando
Eu os encontrei no supermercado há alguns meses. Acenos educados, sorrisos cuidadosos, o tipo de interação que reconheceu nossa história compartilhada, deixando claro que o capítulo estava permanentemente fechado. Sutton havia se mudado de volta à Colômbia para morar com os pais enquanto seu divórcio era finalizado. Ouvi de amigos em comum que ela estava vendo um terapeuta e trabalhando como professor substituto, tentando reconstruir algum tipo de vida a partir dos destroços de suas escolhas. Eu esperava que ela estivesse encontrando paz, embora eu não pudesse dizer honestamente que passei muito tempo pensando nela. O que, em vez disso, pensei em como me sentia diferente agora. Não apenas porque Mason se foi, embora sua ausência tivesse certamente levantou um peso que eu não tinha plena consciência de que estava carregando, mas porque eu havia descoberto algo importante sobre eu mesmo naquela noite. Eu tinha descoberto que era capaz de me proteger, de revidar quando necessário, de se recusar a ser vítima de alguém. A mulher que entrou naquele aniversário. Festa há 6 meses era alguém que evitava conflitos, que priorizava outros. Conforto das pessoas sobre sua própria verdade, que provavelmente teria confrontado Mason em particular e permitido que ele controlasse a situação. Narrativa da nossa separação. Aquela mulher teria ficado devastada pela traição, mas teria sofrido em silêncio, preservando a dignidade de todos os outros enquanto sacrifica a sua própria. Mulher eu era agora entendia que gentileza e força não eram mutuamente exclusivas. Que você pode ser compassivo sem ser um capacho. Que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir o comportamento destrutivo de alguém. Aprendi essa lição com meus alunos. Na verdade, crianças de 8 anos são notavelmente honestos sobre limites. Eles lhe dirão exatamente quando algo não é justo, exatamente quando alguém é quebrando as regras, exatamente quando as consequências são necessárias. Em algum lugar ao longo do caminho para a vida adulta, eu tinha esquecido essa clareza. Tinha me convencido de que ser compreensivo significava aceitar a inaceitável. Minha sala de aula também se tornou um lugar diferente. Meus alunos responderam à nova confiança em mim. Os limites mais claros que estabeleci, a maneira como abordei os problemas diretamente, em vez de esperar que eles se resolvessem eles mesmos. Eu tinha sido nomeado professor do ano do distrito, algo que nunca teria acontecido. Quando eu gastava metade da minha energia gerenciando as necessidades e expectativas de Mason. A ironia não passou despercebida para mim, que Mason. A traição foi o catalisador para a melhor versão de mim que eu já fui. Ao tentar destruir minha confiança, ele me forçou a confiar em mim mesmo. Ao partir meu coração, ele me ensinou que eu era forte o suficiente para sobreviver desgosto e sair melhor do outro lado. Houve momentos sombrios, é claro, noites em que senti falta do familiaridade do nosso relacionamento, quando questionei se eu tinha sido muito duro, quando me perguntei se eu deveria ter lidado com isso. As coisas de forma diferente. A terapia me ajudou com esses pensamentos, me deu ferramentas para processar a dor e a raiva sem afogando-me em qualquer emoção. A doutora Sarah, minha terapeuta, me ajudou a entender que vingança e justiça não eram a mesma coisa, mas defender-se não era vingança. Era sobrevivência. Você não destruiu a vida de Mason. Vida, ela me disse durante uma de nossas sessões. Você revelou a destruição que ele já havia causado e garantiu que ele enfrentou as consequências de suas próprias escolhas. A mulher no espelho agora era alguém de quem eu realmente gostava e respeitada. Alguém que estabeleceu limites e os manteve. Alguém que pediu o que queria e foi embora quando não entendi. Alguém que aprendeu que a pessoa certa nunca a faria sentir que estava pedindo demais. Muito por esperar honestidade e respeito básicos. Meu telefone tocou, interrompendo minha pensamentos. Era o Michael ligando para confirmar nossos planos para o jantar daquela noite. Ainda combinado para 7? Ele perguntou, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Com certeza, respondi. Estou ansioso por isso. E eu não estava porque eu precisava de alguém para me completar ou consertar ou me resgatar da solidão, mas porque eu tinha escolhido alguém que me acrescentou. Alegria de uma vida que já era plena e significativa por si só. Depois que desligamos, voltei para minha pilha de papéis, tarefas de escrita criativa onde meus alunos foram solicitados a escrever sobre um
Tempo que tiveram que ser corajosos. Suas histórias eram lindas em sua honestidade. Enfrentando valentões, tentando. Equipes, dizendo a verdade quando era difícil, pedindo ajuda quando precisavam. Uma história em particular chamou minha atenção. Escrito por Emma Martinez, uma das minhas alunas mais quietas. Ser corajoso não significa que você não tenha medo. Significa que você faz a coisa certa mesmo quando está com medo. Meu professor. A senhora Gabriela me ensinou que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é acreditar que merece algo melhor. Eu sorri, fazendo uma careta. Nota para dizer a Emma o quanto eu estava orgulhoso de sua percepção. Ela estava certa, é claro. Acreditando que você merece mais e melhor. Mais importante, estar disposto a agir de acordo com essa crença era talvez a forma mais radical de autorrespeito que existia. Quando o sol da tarde começou a se pôr sobre Charlotte, pintando meu apartamento com uma luz dourada, percebi que Mason. A festa de 31 anos foi o fim de uma história, mas o começo de uma muito melhor. O começo de uma história. Onde eu era o protagonista, não o personagem coadjuvante. Onde minha voz importava, onde meus limites eram respeitado, onde minha felicidade era minha própria responsabilidade e minha própria conquista. Era uma história que eu tinha orgulho de escrever, uma palavra honesta de cada vez.